Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar sobre a segunda lei, né? Vou revisitar os conceitos que já foram utilizados para ver se ficou bem claro. A gente vai fazer uns exercícios sobre probabilidades e vamos falar também sobre eritroblastose fetal, que esse último tema é um tema que a gente ainda vai abordar na nossa próxima aula, fazendo mais exercícios, incluindo exercícios de probabilidade. Beleza? Então vamos lá. Um primeiro conceito importante aí é a definição de primeira lei, né? Então, a primeira lei de Mendel, ela foi conhecida como lei de segregação dos fatores, justamente porque Mendel desconhecia o conceito de meiose, cromossomos homólogos e genes. É importante que você entenda isso, não que você só escute, que você só ouça isso, mas sim que você entenda que na época de Mendel, como ele não sabia que tinha célula, né, nem de DNA, nem cromossomo, ele sabia que tinha alguma coisa presente nos seres vivos que se separava e passava apenas uma dessas características. Hoje a gente sabe que uma dessas características, na verdade, são os alelos. Então a gente sabe que é um dos alelos que passa apenas. Então hoje a gente sabe que esse processo ele é característico ou ele está diretamente relacionado com a meiose 1, onde existe a separação dos cromossomos homólogos aqui, que é isso que está sendo representado aqui. Só que perceba que aqui a gente tem um par de alelo, ou seja, apenas um loco gênico, então isso aqui está demonstrando, está relacionado apenas com uma característica, um fator. Já na segunda lei, é a segregação independente de fatores. Então, para você entender se ela é independente ou não, você tem que colocar mais de um locus gênico em questão aqui, mais de um alelo. Só que aí vem uma outra questão. Olha só, você sabe que existem genes que eles podem estar localizados no mesmo cromossomo, como a gente está representando aqui, ou seja, esse cromossomo representado em azul, aquele não está duplicado para facilitar, né? Vamos imaginar que a célula acabou de ser gerada, mas se ela vai sofrer a meiose, a gente sabe que vai haver duplicação dos cromossomos, então eles vão estar na forma de X e tudo mais. Bom, mas aí o que que acontece? Você está vendo aqui, ó, que esse alelo, ele é alelo a esse Azinho, né? O Azão é alelo ao Azinho. E o Bzinho é alelo ao Bzão. Só que perceba que o alelo Azão e o alelo Bzinho, eles estão no mesmo cromossomo. Então, como é possível uma célula ser gerada contendo, por exemplo, o alelo Azão junto com o alelo Bzão, como está representado aqui? Então, você sabe que isso pode acontecer porque vai haver aqui o crossing over, né? Então a gente sabe que o crossing over ele permite que alelos diferentes acabem ficando aí numa mesma posição comparado com a célula original, né, com a célula germinativa original. Acontece que, pensa comigo agora num detalhe, você tem, imagina que você vai cortar, você tem um lápis, um pedaço de lápis na sua mão, e você escreveu, sei lá, uma letra A aqui e uma letra B no lápis. E aí você tem um outro modelo de lápis que você escreveu, né, no lápis, você escreveu letra A e letra B bem mais próximo do lápis. E aí você tem um outro lápis que você escreveu a letra A lá em cima e a letra B aqui em cima. Imagina que você quebre aleatoriamente o lápis. Todos esses que eu representei agora. O que que a gente teria? O que que a gente perceberia? Que se você tem aqui, se você acabou fazendo essa letra muito perto da outra, se você quebra o lápis, por exemplo, aqui, você pode fazer com que as duas letras fiquem juntas. Então, isso permite a gente entender na genética que genes que estão mais próximos no mesmo cromossomo, na hora que eles vão sofrer, na hora que o cromossomo sofre crossing over, ele pode sofrer apenas uma parte de baixo aqui assim, ó, e não fazer com que os outros genes que estão mais próximos troquem entre si. Agora, aqueles genes que estão mais distantes, como eu tinha colocado, nos cromossomos, eles têm chance de sofrer mais crossing over, ou seja, eles têm chance de ter essa troca que pode acontecer gerando essa variabilidade, ela é muito maior se os genes forem mais distantes. E é por isso que a gente fala de ligação gênica, de linkage, ou seja, são assuntos que a gente vai abordar mais para frente nas aulas que estão diretamente relacionados a isso, a distância entre os genes de um mesmo cromossomo. Mas não importa se eles estão próximos ou não, o que a gente conseguiu entender é que todas essas células aqui, elas são geradas, elas são possibilidades que essa célula mãe germinativa pode gerar.
ou seja, 4 tipos de gametas. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele pode gerar 4 tipos de gameta. Gameta Azinho com Bzão, gameta Azão com Bzinho, gameta Azinho com Bzinho e gameta Azinho com Bzão. Opa, já foi esse. Gameta Azão com Bzão, como está aqui. Então, essas são todas as possibilidades de geração de gametas. E é isso que você tem que fazer para fazer o cruzamento da segunda lei de Mendel. Característico da segunda lei, quando se cruza 2 heterozigotos. Mas, antes de chegarmos nisso, o que a gente precisa entender também é que a segunda lei, ela se refere principalmente a esse caso aqui que você está vendo. Ó. Ou seja, você vai ver geralmente nos enunciados que estão falando em cromossomos não homólogos, 2 genes, né? Ou seja, 2 locos gênicos localizados em cromossomos não homólogos, eles são formados por alelos duplo heterozigotos. Então é o que você está vendo aqui. Num loco gênico tem um heterozigoto, num outro cromossomo tem um heterozigoto. Então aqui a gente não precisa levar em consideração o crossing over. Aqui a gente não precisa levar em consideração, porque eles não estão nos mesmos cromossomos, diferente desse aqui, que a gente leva em consideração o crossing over. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que esse indivíduo aqui, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele também pode gerar todos esses 4 tipos de gametas. Porém, os alelos estão em cromossomos não homólogos. Então você tem um par, um homólogo ao outro, do Azão, Azinho, e depois um outro par de cromossomos, ou par de alelos, melhor dizendo, está num outro par de cromossomos. Tá bom? Então, é isso que a gente analisa principalmente quando a gente vai falar da segunda lei. Geralmente é esse caso aqui. Porque se a gente fala desse caso primeiro aqui, a gente vai estar falando até de conceitos relacionados à ligação gênica, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Então, imagina aqui, ó, 2 características sendo analisadas ao mesmo tempo. No caso das ervilhas, a gente pode analisar a cor das ervilhas e a textura das ervilhas. Então, a cor ela pode ser amarela ou verde. E a textura ela pode ser lisa ou rugosa. E como que fica a análise, nesse caso, a gente está falando aqui do fenótipo, né? Então, como que fica o genótipo dessas plantas, por exemplo? Por que a gente precisa saber desse fenótipo? Porque olha só essa pergunta que foi feita aqui, né? Qual é a probabilidade de nascerem plantas que gerem ervilhas amarelas e rugosas? Então tá vendo que eu estou falando 2 coisas ao mesmo tempo? Resultantes do cruzamento entre 2 plantas duplo heterozigóticas. Ou seja, primeiro a gente tem que... o que eu me pergunto é se você sabe compreender isso. Que se a planta ela é amarela e o amarelo é dominante, porque isso já fica pré-determinado, e já saiba disso, né? No caso de Mendel, a cor ervilha, da cor amarela da ervilha, ela é dominante. Então ela é determinada por um alelo dominante. Então você tendo os 2 ou tendo apenas um, a planta já vai ser amarela. E para ela ser verde, Vzinho, Vzinho, ou seja, ela não pode ter nenhum alelo dominante. Perceba que as letras aqui que foram utilizadas foram a letra V aqui e aqui a letra R. Então, na maioria dos casos, costuma-se utilizar a primeira letra da característica recessiva. Ó. Então, quando eu estou falando da cor da ervilha, e tem ervilha amarela e verde, e você já sabe que está representada pela letra V, você sabe, opa, peraí, o verde possivelmente já é o recessivo. Justamente em aulas, né, e muitos professores acabam utilizando isso. Isso, obviamente, não pode ser utilizado para fazer exercícios, né, de vestibular, mas para você mesmo não se confundir, use essa ideia. A letra da característica recessiva para colocar, para representar o genótipo. Então, olha só como é que fica. Ó. Uma amarela duplo heterozigótica cruzando e lisa, né? Cruzando com uma outra amarela e lisa duplo heterozigótica também. Então, se ela é dupla heterozigótica, ela vai ser aqui, né? Vzão, Vzinho para a cor amarela e Rrão, Rrinho para a textura, nesse caso. Então, como que a gente vai fazer? Aqui é aquela determinação dos alelos, dos gametas que a gente precisa entender. Então, perceba que existe a possibilidade de uma das ervilhas aqui, ó, que a gente vai estar cruzando aqui o Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, né? Pode ser o espermatozoide aqui,
nesse caso, e aqui o Vzão, Vzinho com outro Rão, Rinho. Então, essa planta Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, assim como eu representei aqui, ó, nesse exemplo aqui anterior, ó, todas essas possibilidades, vai existir também essa possibilidade aqui. Então, o Vzão pode se encontrar com o Rão, o Vzão pode se encontrar com o Rinho, o Vzinho pode se encontrar com o Rão e o Vzinho se encontrar com o Rinho. Então, aqui são os 4 tipos de gametas que uma planta dupla heterozigótica pode produzir. E aqui também, de novo, Vzão com Rão, Vzão com Rinho, Vzinho com Rão e Vzinho com Rinho. E aí agora a gente faz os cruzamentos. Então eu vou cruzar letra igual com letra igual. Então aqui eu tenho um Vzão daqui com um Vzão daqui. Vzão, Vzão. Pois é Rão e é Rão. É Rão, é Rão. Vzão, Vzão. É Rão daqui, é Rinho daqui. Vzão daqui, Vzinho daqui. É Rão daqui, é Rão daqui. Vzão, Vzinho. É Rão, é Rinho. Vzão, Vzão. É Rão, é Rinho. Vzão, Vzão. É Rinho, é Rinho. Vzão, Vzinho. É Rão, é Rinho. Vzão, Vzinho. É Rinho, é Rinho. Vzão, Vzinho. É Rão, é Rão. Vzão, Vzinho. É Rão, é Rinho. Vzinho, Vzinho. É Rão, é Rão. Vzinho, Vzinho. É Rão, é Rinho. Vzão, Vzinho. É Rão, é Rinho. Vzão, Vzinho. É Rinho, é Rinho. Vzinho, Vzinho. É Rão, é Rinho. E por último, Vzinho, Vzinho. É Rinho, é Rinho. Então, o que a gente entende aqui? Primeiro, vamos ver o que eu estou querendo responder. Ó. Qual é a probabilidade de nascerem plantas que gerem ervilhas amarelas e rugosas? Então, para ser amarela, tem que ser Vzão alguma coisa. E para ser rugosa, tem que ser Rrinho necessariamente. Então, eu tenho que contar quantas Rrinho estão aqui. E junto com esse Rrinho, quantas são Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Ou seja, eu posso ter aqui tanto Vzão, Vzão, Rrinho, quanto Vzão, Vzinho, Rrinho. Então, todas essas vão gerar plantas, né, que vão produzir ervilhas amarelas e rugosas ao mesmo tempo. Perceba, 2 características sendo analisadas. Então, eu venho aqui e vou circular agora quais são elas. Então, eu tenho que ter um Vzão e um Rrinho. Pelo menos um Vzão e um Rrinho. Pelo menos um Vzão e um Rrinho. Pronto. Então, de todas essas, se você contar aqui, né, 4 possibilidades de gametas. Com esses 4 gametas, você tem ao todo 16 possibilidades. Então, eu tenho 3 possibilidades em 16 de gerar plantas Vzão alguma coisa, Rrinho, que esse seria o genótipo, né, cujo fenótipo é planta amarela e rugosa. Tá bom? Então essa é uma forma de fazer esse exercício. Agora existe uma outra forma. A outra forma é fazer justamente o que a segunda lei de Mendel fala. Analisar as características independentemente. Ou seja, eu vou pegar agora o Vzão, o Vzinho de uma ervilha, de uma planta, e vou cruzar com o Vzão, Vzinho da outra. Ou seja, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E faço esse cruzamento. A gente já sabe que vai dar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e aqui Vzinho, Vzinho. Então, o exercício estava querendo? Ó, qual a probabilidade de nascerem ervilhas amarelas? Então, para ser amarela, eu tenho, vou mudar de cor aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 chances para ser amarela. Então, eu tenho 3 chances em 4 para ser amarela. Agora, eu analiso independentemente quantas chances, se eu diminuir aqui, eu tenho de gerar desse cruzamento Rrão, Rrinho com Rrão, Rrinho, ou seja, analisar os fatores independentemente. Agora eu analiso esse aqui e esse aqui, eu faço o cruzamento separado. Então eu tenho Rrão, 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 Rrinho, Rrão, Rrinho e Rrinho, Rrinho. Então, como ele quer amarela e rugosa, para ser rugosa, qual é a probabilidade aqui? 1 chance em 4. E aí,
o que a gente sabe da probabilidade? Que a gente tem 3 chances em 4 para ser amarela e a regra do e e do ou, quando a gente está falando de e, ou seja, duas probabilidades, né? Dois eventos ocorrerem ao mesmo tempo, você vai multiplicar as duas probabilidades que você obteve. Então, você já tem 3/4 de chance de ser amarela e você já tem 1/4 de chance de ser rugosa. Então, 1/4. Então, você tem 3 chances em 16 também, que foi o mesmo resultado obtido anteriormente aqui. Entendeu? Então, quando você faz dessa maneira isoladamente, você consegue saber isso. Agora, vamos supor que se eu estou falando, ao invés de falar que a característica é amarela e é lisa, eu estou falando que é um homem que vai apresentar, por exemplo, um sangue A, A positivo, sendo os alelos para essas duas características, ou seja, o sangue, o tipo sanguíneo que produz o aglutinogênio A, ele vai ser Izão A, Izinho. Então ele é heterozigoto para o tipo sanguíneo A, né? E para ele ser fator RH positivo, ele também, né? Ou seja, a característica fator RH, ela também é determinada por um gene dominante. Então eu posso representar, geralmente a gente representa pela letra D ou pela letra R, tá bom? Então, se ele for heterozigoto também, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho Dzão, Dzinho. Então perceba que aqui, ó, eu tenho então, assim como eu falei, duas características aqui, ó, amarela e rugosa. Aqui eu também estou falando duas características, ó, o sangue A e ainda assim o fator RH, que é RH positivo. Então são determinados por dois pares de alelo, como você está vendo aqui. Então eu posso perguntar qual que é a probabilidade de um pai sangue A positivo com uma mãe sangue, sei lá, B negativo, ter para ser e tudo duplo heterozigoto, por exemplo, nessa discussão que eu estou fazendo aqui agora, né? Qual que é a probabilidade deles gerarem um filho, ou seja, do sexo masculino, sendo sangue O negativo? Um filho do sexo masculino, portanto, sendo sangue O negativo. Ou seja, ó, isso aqui que eu estou representando aqui. Então aqui eu coloquei qual é a pergunta, né? Qual a probabilidade de um casal A positivo, né, sendo a mãe A positivo e o pai B negativo, heterozigoto para as duas características, os dois, ter um filho O negativo. Então o que eu vou fazer agora? Eu posso fazer o cruzamento de todos os alelos, o IA, um gameta IA e Dzão, gameta IA, Dzinho, gameta Izinho, Dzão, gameta Izinho, Dzinho, cruzando com gameta IB, Dzão, IB, Dzinho, Izinho, Dzão, Izinho, Dzinho. E aí a gente faz o quadro de Punnett, né? Ou aquele xadrez mendeliano gigantesco de novo, e assim eu consigo saber qual vai ser essa probabilidade, tá? Então, como eu falei, é a possibilidade do encontro desse gameta aqui, né, desse alelo num gameta junto com esse mesmo alelo, né? Então, IB, Dzão, é isso que eu coloquei aqui, tá? Então, assim, eu determinei todas as possibilidades de gametas, foi isso que eu fiz. Só que a gente não vai fazer isso, como eu falei, porque você precisa ter essa noção. E um conceito importante que eu te dou agora, né, já comentei isso antes até em aula, é que o nosso cérebro, ele aprende, se você aprender de uma maneira analógica primeiro, você consegue passar de uma maneira mais rápida, de uma forma digital. Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui, ele é mais trabalhoso, ele é mais demorado. Mas depois que isso aqui começa a fazer sentido para você, você consegue pular para a maneira prática da probabilidade, e fazendo de maneira separada, de uma maneira muito mais rápida. E vai fazer tudo muito mais sentido para você, inclusive para sacar esse resultado aqui. Então, ó, eu apago isso aqui agora e faço daquela maneira simplificada que eu falei. Ó. Então eu vou cruzar. Opa, apaguei sem querer aqui, peraí. Izinho.
Então eu vou cruzar agora o alelo, primeiro a característica tipo sanguíneo do AB, né? Então o IA aqui em cima, ó, Izinho, com o IB, Izinho. Então essa mãe aqui, né? Que eu tinha falado. Vamos colocar aqui num heredograma, vai ser mais prático. Então aqui é uma mãe e aqui o pai. Né? Então, eles vão ter um filho, né? E esse filho, qual que são as probabilidades de filhos que eles vão ter? A gente sabe que esse filho ele tem que ser O negativo. E para ser O, ele vai ter que ser necessariamente Izinho. E tem que ser um filho. Então eu posso fazer essa mesma representação agora para o fator RH. Ou seja, a mãe, tanto faz aqui, né? Eles são iguaizinhos. A mãe, Dzão, Dzinho. E o pai, Dzão, Dzinho também. Então, para o filho ser, para ser negativo, ele tem que ser Dzinho, Dzinho. Então, a gente sabe que esse filho tem que ser Dzinho, Dzinho. Ou seja, se eu colocar num heredograma tudo isso aqui junto, o que eu vou ter? Eu vou ter IA, Izinho, Dzão, Dzinho, cruzando com IB, Izinho, Dzão, Dzinho. Então, aqui seria a mãe, aqui seria o pai, representado pelo quadrado, e a gente tem aqui o filho, Izinho, Izinho, Dzinho, Dzinho. Então, eles querem saber qual é a probabilidade desse casal ter um filho assim. E agora eu faço aquilo que eu comentei. Ou seja, a gente sabe que desse cruzamento aqui, com esse, fazendo no quadro de Punnett, a gente vai ter aqui um resultado Izinho, Izinho. Ou seja, a gente vai ter uma chance em 4. Porque o outro vai ser IA, Izinho. IA, Izinho. Aqui, IB. Vou fazer corretamente aqui. IB. E aqui embaixo, Izinho. Então, aqui vai ser IA, IB. IB, Izinho. IA, Izinho. Então, a gente tem um quarto aqui, Izinho, Izinho. Agora, para ser sangue O, a mesma coisa, né? Você tem dois heterozigotos cruzando aqui. Então, você já sabe que vai dar Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. Então, você também tem um quarto de chance de ser Dzinho, Dzinho. E para ser um filho, ou seja, a gente sempre tem 50% de chance, né? Uma chance em duas de ser um menino e uma chance em duas de ser uma menina. Por que isso? Porque isso depende do cruzamento do tipo sanguíneo. Do tipo sanguíneo não, né? Do cruzamento dos cromossomos sexuais. E a gente sabe que para ser homem, o homem tem XY e a mulher vai ter o X e o X. Então o homem ele pode passar o gameta, né? O alelo X com o alelo X vai dar mulher. O alelo X com o outro X vai dar mulher. Agora, se ele passar o alelo Y com o X da mãe, vai dar um homem. Um outro alelo X com Y do pai também vai dar um homem. Então a gente sempre vai ter, para o sexo, a gente vai ter sempre metade, né? 50% de chance de ser menino e 50% de chance de ser menina. Portanto, uma chance em duas. E aí a pergunta é, qual é a probabilidade desse filho ele ser Izinho, Izinho, Dzinho, Dzinho e ser do sexo masculino ao mesmo tempo? Portanto, o que eu tenho que fazer? 1/4 vezes 1/4 vezes 1 sobre 2, que vai ficar 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Ou seja, um casal cuja mãe é sangue A positivo e o pai é sangue B negativo, o B é negativo. Isso que eu errei aqui, ó. Para ele ser B negativo, ele tem que ser Dzinho, Dzinho. Esse foi meu erro. Então, como ele é B negativo, ele teria que cruzar aqui Dzinho, Dzinho. Dzinho, Dzinho. Dzão, Dzinho. Dzão, Dzinho. Aqui é Dzinho, Dzinho. E aqui é Dzão, Dzinho.
Então a gente vai mudar, aqui vai passar a ser 1 sobre 2. Ó. Eu inventei esse exercício, né? Então a gente está fazendo dessa maneira. Então, ó, remodelando tudo isso aqui, aqui o pai é Dzinho, Dzinho, e aí ficaria, nesse caso, uma chance em 16. Agora, caso já, né, aproveitando esse erro que eu não vou refazer isso, né, agora só para mostrar isso, já que deu para entender, né, o que a gente pode pensar é, se ele fosse Dzão aqui, significa que ele seria B positivo. Então, seria duplo heterozigoto nesse caso para o tipo sanguíneo. Agora, se ele for B negativo, ele não vai ser duplo heterozigoto, né? Ele vai ser heterozigoto para o tipo sanguíneo do sistema ABO, mas para o fator RH, ele vai ser duplo recessivo, ou ele vai ser recessivo apenas. Então, com isso, a gente tem essa probabilidade do cruzamento desse pai IB, Izinho, Dzinho, Dzinho, com a mãe IA, Izinho, Dzão, Dzinho. Tá bom? Então, foi só esse erro que eu estou corrigindo aqui, em todas as partes. Prontinho. Então, agora a última parte sobre a doença hemolítica do recém-nascido. Olha só o que a gente tem, ó. Eu peguei esse texto justamente para dar uma síntese muito boa para você. Vale a pena você ler ou ler junto comigo aqui, que eu vou explicar algumas coisas importantes, ó. No final da gestação, particularmente durante o parto, pode acontecer a passagem de pequenas quantidades de sangue fetal para a circulação humana, ou seja, o sangue do feto entra em contato com o sangue da mãe. Ao entrar em contato com glóbulos vermelhos que contêm o fator RH, o sistema de defesa da mulher, que é RH negativo, irá produzir anticorpos anti-RH e a mulher torna-se sensibilizada. Então a gente vai parar nesse primeiro conceito aqui. Quando que uma mulher ela pode se tornar sensibilizada em relação ao fator RH? Quando a mulher não apresenta, quando ela não tiver o fator RH. Então perceba que nesse esquema aqui, ela está tudo negativo. Ou seja, isso indica que a mulher ela tem sangue negativo. Não importa se é B, se é O, se é AB. Então, se ela for A negativo, o que acontece? Quando o filho dela nasceu e ele era positivo, isso então só pode indicar que o pai era positivo, né? Então, a mãe sendo negativo, quando o filho nasce, o que vai acontecer? As hemácias com sangue carregando o fator RH do filho vai entrar em contato com o sangue da mãe. Só que o bebê nasceu, beleza, não vai dar nada. Só que o que vai acontecer? A mãe, como ela entrou em contato com o sangue da mãe, ela passou a ficar sensibilizada, ou seja, o organismo da mãe aprendeu, presta atenção nesse conceito aí, né? Ele aprendeu a produzir anticorpos, ou seja, anticorpos, quais são os anticorpos? Anti-RH, porque o sangue da mãe entrou em contato, que era negativo, entrou em contato com o sangue positivo. Então, se ela não tivesse um filho RH positivo, mas tivesse recebido através de uma transfusão de sangue, um sangue positivo também de maneira errada, ela também iria produzir o fator RH, quer dizer, o anti-RH, que são os anticorpos que vão combater o antígeno RH que é presente nas hemácias. Então, vamos continuar na leitura aqui, ó. Em uma próxima gestação, se ela novamente gerar uma criança RH positivo, ou seja, uma criança que tenha o fator RH, como ela aprendeu a produzir o anti-RH porque ela foi sensibilizada, o que vai acontecer? Deve ocorrer a passagem dos anticorpos anti-RH para a circulação do feto, ou seja, os anticorpos eles passam através da placenta, eles são muito pequenos, né? Então eles vão junto com o soro sanguíneo ali, o soro que está misturado com o sangue, mas eles passam através da placenta. As hemácias não conseguem passar, né? Mas o soro sim. E que passam a atacar as células vermelhas do feto, destruindo-a, causando a hemólise. E é por isso que é doença hemolítica, porque ela causa a hemólise das hemácias do feto. Em consequência da hemólise maciça, ou seja, quando nós temos muitas hemácias morrendo, a gente começa a apresentar uma anemia intensa. E essa liberação da hemoglobina, que está presente na hemácia, contida no interior, né, aqui dos glóbulos vermelhos, portanto, vai fazer com que o fígado produza grande quantidade de bilirrubina, que é uma substância que deixa a criança com coloração amarela, o que caracteriza a icterícia. Ou seja, quando começa a morrer muitas hemácias da criança, porque os anticorpos anti-RH de uma mãe sensibilizada
entraram em contato com o sangue do feto RH positivo, o feto começa a apresentar icterícia, né, e anemia icterícia. Então a bilirrubina pode impregnar o sistema nervoso, provocando sérias lesões neurológicas na criança. E aí, em um mecanismo de compensação, a medula óssea, ela, né, o local de produção de glóbulos vermelhos ali, ela começa a lançar na circulação fetal células imaturas que ainda possuem núcleo ou restos nucleares. Essas células são os eritroblastos, ou seja, eritroblastos são células que vão dar origem aos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. E por que ela liberou os eritroblastos, a medula? Porque começou a morrer um monte de hemácia, justamente porque começou a ter hemólise. Então, a medula, para compensar, ela começou a jogar um monte de eritroblasto, que são células imaturas ainda. Então, o que vai acontecer? Essa doença ela tem esse conceito, né, esse nome de eritroblastose fetal, que é o excesso de liberação de eritrócitos imaturos no feto. Ao mesmo tempo, problemas neurológicos e também icterícia, uma coloração amarelada no feto. Habitualmente, o primeiro feto RH positivo não apresenta doença hemolítica, pois a sensibilização ocorre durante o trabalho de parto. Ou seja, se foi o primeiro filho que a mulher teve e ele é RH positivo, não tem como a mulher ter sido sensibilizada antes, né? A não ser por uma transfusão de sangue, alguma coisa assim. Então ela só vai ser sensibilizada quando o feto nascer, porque daí sim o sangue do feto entra em contato com o sangue da mãe. Então é por isso que não tem problema nesse primeiro momento. E aí o que vai acontecer? Ó? Os demais filhos RH positivo apresentam a doença. Entretanto, mesmo o primeiro filho pode desenvolver a eritroblastose fetal caso a mãe tenha sido sensibilizada antes. Então é por isso que é importante você entender o conceito de sensibilização. Sensibilizada vai ser sempre uma mulher RH negativo. Portanto, fazendo um esqueminha aqui, ó, uma mãe, independente do tipo sanguíneo dela, por exemplo, A positivo, teve um filho com um pai, porque o pai era O negativo. Teve o filho. Esse filho ele pode ter eritroblastose fetal? Um segundo filho pode ter eritroblastose fetal? Não, nunca vai poder ter. Por que não? Porque a mãe, aqui que importa, a bolinha, a mãe ela já é sangue positivo. Então ela nunca vai produzir o anticorpo anti-RH, porque ela já tem o RH. Então ela não vai estranhar caso ela receba numa transfusão de sangue o sangue positivo. Agora, o problema é, e se for o processo inverso aqui? Deixa eu copiar isso aqui para você ver. Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, vamos apagar aqui. Agora, ó, a mãe é A negativo e o pai é O positivo. Então, essa criança pode apresentar eritroblastose fetal aqui, se ela for O negativo, se ela for B negativo, ou seja, não importa. Se ela for negativo, se tiver o sangue RH negativo, ela nunca vai apresentar. Porque não importa se a mãe for A positivo ou se a mãe for A negativo, a criança ela é negativa, então ela não tem o fator RH. Então nunca que os anti-RH da mãe, de uma mãe sensibilizada, entraria em contato com o sangue do feto, porque o feto não tem o fator RH. Então também não teria problema. Fora isso, então, quando que poderia dar problema? Quando o filho é RH positivo e a mãe já foi sensibilizada. Então, se ela já foi, ela aprendeu a produzir o anti-RH, o filho vai nascer com a eritroblastose fetal, podendo até morrer. Agora, se a mãe nunca foi sensibilizada, com o nascimento do primeiro filho, o primeiro filho pode não apresentar problema nenhum, justamente, né, não deve apresentar, porque a mãe não aprendeu a produzir o anti-RH. Mas aí, com esse primeiro filho, a mãe, durante o parto, né, durante o nascimento, a mãe aprendeu a produzir novamente, né, aqui nesse caso, escrevo novamente aqui em cima, o anti-RH, e agora esse filho, se ele for RH negativo, essa filha não tem problema, porque ela não tem o fator RH. Agora, se tiver um terceiro filho ou filha e for RH positivo, o que vai acontecer? A mãe foi sensibilizada lá no primeiro filho, então ela vai acabar, né, os anticorpos dela vão acabar entrando em contato com o sangue desse filho. Então a segunda filha nasceu normal, só que esse filho vai nascer com eritroblastose fetal. E para isso não acontecer, o que a mãe toma, sabendo que o filho é RH positivo?
Porque, obviamente, ela era sangue negativo e o pai, de alguma maneira, era positivo, por isso que teve um filho positivo nesse caso aqui, né? Então, o que a mãe tem que fazer? Ela tem que tomar anticorpos aí, justamente para combater esse anti-RH dela, e aí na hora do parto não dá problema, ou durante toda a gravidez nesse caso, né? Não dá problema e ela não vai transferir esse anti-RH para o filho, e aí não gera problema nenhum. Beleza? Então, encerramos aqui. E como eu falei, essa foi uma primeira aula sobre, né, envolvendo a doença hemolítica e probabilidades. Então, a próxima atividade nossa vai ser mais resolução de exercícios sobre isso, justamente para ver se aparecem dúvidas novas ou não. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima aula.